Boa noite, amada Igreja do Senhor. Boa noite, você internauta que nos assiste esta noite. Quão maravilhoso estarmos aqui reunidos na casa do Senhor para este momento de culto, de adoração. Quantos estão felizes? Só esse lado aqui, esse lado aqui. Quem está feliz? Agora senti firmeza. Eu peço que o nosso amado pastor possa ler Deuteronômio 7, 21, e em seguida nos dirigir em oração, por favor. Deuteronômio 7, 21. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. Te bendizemos, eterno e glorioso Deus, o Senhor que aqui nos dirige, que estarmos na tua presença nos é motivo de alegria, e é por isso que já desenvolveste os 5 minutos de oração. Tivemos uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores, e agora capacita-nos para que recebamos essa palavra vinda do teu trono e também já posta no coração da tua serva, nossa amada ministra Carla Lobato, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. E desde já nos curvamos diante dessa palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu vou ler aqui em outra versão, João Ferreira, revista e corrigida, que diz assim: não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. Na versão NVI diz assim: não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. E nesse tempo nós vemos aqui Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, estava reafirmando uma palavra que está escrita em Êxodo 34:10, que diz assim: então disse, eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Então, como lemos em Deuteronômio 7, 21, o povo hebreu estava novamente sendo admoestado a ser fiel a Deus, a confiar no Senhor, independente das circunstâncias. Este povo, apesar de terem vivenciado grandes milagres e maravilhas desde a sua saída do Egito, ele continuava a alimentar um medo desnecessário e doentio acerca dos seus inimigos. E em Deuteronômio 7, versículo 1 e 2, diz assim: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, o Senhor teu Deus, as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás e não farás com elas aliança, nem terás piedade dela. E, de fato, se nós olharmos no prisma humano, sem o entendimento da palavra, sem fé, e olharmos para esses inimigos que eram malignos de fato, eles eram violentos, eles eram assassinos, psicopatas, estupradores, todo tipo de maldade e perversidade esse povo praticava, esses inimigos do povo de Deus. Eles
praticavam todo tipo de torpeza. E se nós olharmos nesse prisma humano, sem entendimento nenhum da palavra, realmente eram gigantescos, eram terríveis esses inimigos. Mas é por isso que a glória é de Deus. Porque quanto maior é o nosso inimigo, maior é a glória do Senhor sobre a vitória do seu povo. E mais o Senhor diz em Deuteronômio 7:23, mas o Senhor teu Deus tais entregará e lhe infligirá grande confusão, até que sejam destruídas. Agora, dentro de um prisma de uma fé inabalável, quem tem fé inabalável aqui? Fé é conhecimento, amém? Então, a nossa fé está fundamentada na verdade que nós conhecemos, que é a palavra de Deus. Então, se a sua fé está cambaleando, você precisa conhecer o seu Deus. Então, me diga, igreja, que Deus há tão terrível como o Senhor. Que Deus há tão grande, tão poderoso como o Senhor. Que você me apresente um governo, um rei, um político, um dono do mundo, que possa se apresentar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus Todo-Poderoso. Ele sim é grande, ele sim é terrível, e não há e não haverá nenhum Deus igual a ele, que possa vencê-lo, porque ele é grande e terrível, e isso está escrito. E terrível é assustador, amedrontador, reverenciar, temer, temível, terrivelmente, respeito, sentir medo. Em Provérbios 1:7 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E em Gênesis 22:12 diz assim, então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E eu peço que a amada igreja preste atenção, porque parece que vai sair da rota, parece que vai sair do cerne da pregação, mas que nós possamos manter o nosso pensamento cativo, a obediência à palavra do Senhor, amém? Então, nesse episódio, nós vemos na vida de Abraão, de quase morte do seu único filho, Isaque, e deixou provado diante de Deus que ele temia o Senhor acima de todas as coisas. As pessoas que temiam a Deus eram consideradas fiéis e confiáveis, pois esse temor as levava a crer e agir segundo princípios morais, como em Êxodo 18:21, diz assim, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Então, o temor do Senhor está ligado à observância dos seus decretos e da lei de Deus, das leis do Senhor. E Neemias 1:5 diz, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. A palavra de Deus relata grandes homens de Deus como Neemias, reconhecendo a grandeza de Deus e quão temível Ele é. Em 2 Samuel, eu peço que a amada igreja possa abrir, em 2 Samuel 6, Segundo Samuel 6, de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá,
para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aio, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aio ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Naacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Então, nós vemos aqui nesse momento que Davi conheceu de pertinho o Deus grande e terrível, o Deus que mata os irreverentes. E no versículo 7 diz que o Senhor se acendeu contra Uzá. E a raiz primitiva de acender é inflamar com ira, zelo, ciúme, indignar-se. A arca passou 20 anos na casa de Abinadab, pai de Uzá. E foram 20 anos que Uzá esteve bem pertinho da arca do Senhor, a presença de Deus, sem nenhum temor, sem nenhum respeito, sem nenhuma reverência. E chegou o dia que o boleto venceu. Então, Uzá estava ajudando Davi na obra de Deus, só que com um coração irreverente. Boa intenção não é obediência. O desrespeito, sem buscar, conhecer e viver os preceitos de Deus. E em Números 4:15, depois você lê, e Êxodo 25, de 14 a 15, tem a instrução de como a arca deveria ser carregada, que era pelos levitas, que tinham que carregar a arca, e eles não podiam tocar na arca, senão morreriam. E Uzá não tinha a arca como um objeto sagrado. Então, uma reflexão para as nossas vidas: foram 20 anos indiferente àquela presença. Foram 20 anos de brincadeira, 20 anos sem santidade, 20 anos de negligência, 20 anos de descaso, sem conhecimento e sem transformação. Salmos 76, dos versos 7 e 8 diz: tu sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou. O rei Davi, quando viu Uzá morto, ficou trêmulo e aterrorizado. Em 2 Samuel 6:8 diz que Davi ficou desgostoso. No verso 9 de 2 Samuel 6 diz: temeu Davi ao Senhor. E quando eu estava estudando essa palavra, eu fiz uma reflexão da minha própria vida. E se fosse eu, Senhor, como Uzá, 20 anos na tua casa, 20 anos pertinho da tua presença, sem desfrutar da tua presença, sem me render a ela, sem temor algum. Se fosse eu, Senhor, com tamanha irreverência. Então, essa é a reflexão, fazendo a obra e negando a fé, tratando a presença de Deus como qualquer coisa, sem santidade,
negligenciando cada palavra que é ministrada, talvez, através deste púlpito, deste altar. E logo me veio à memória o Salmos 51. Eu vou ler alguns versículos. A igreja, se quiser, pode abrir. Salmos 51. Eu vou ler de 1 a 4. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. 7 a 11. Purifica-me como esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Deus não se agrada de sacrifícios e holocaustos. Ele não se agrada de obras mortas, de serviço sem reverência, de, como a palavra de Deus diz, obedecer é melhor que sacrificar. Que nós, como igreja do Senhor, possamos adorar o Senhor com a nossa vida, oferecendo a Deus sacrifícios agradáveis, coração quebrantado, coração compungido e contrito, e que não sejamos rejeitados pelo Senhor. Que a palavra nos gere em santo temor. O rei Davi entendeu que a presença de Deus não é para ser carregada por animais. Que pese ter gente que é pior que bicho. São como cavalo e mula, sem entendimento, que só obedece com freios e cabrestos. Em 2 Samuel 6, 12 a 15, diz assim: Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus à casa de Obed-edom, à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo o Israel, fez subir a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombeta. O grande e terrível Deus, que exerceu juízo na casa de Uzá, foi o grande e terrível Deus que abençoou a casa de Obed-edom. Ele trouxe a arca do Senhor de volta, e Jerusalém em arrependimento. Os levitas davam 6 passos e sacrificavam, e com temor, com santidade, com obediência, com adoração. Foi dessa forma que eles trouxeram de volta a arca do Senhor. O Senhor tem nos oferecido os maravilhosos banquetes, e como nós nos comportamos diante da mesa do Senhor. Como nós estamos nos assentando a cada culto para comer na presença de Deus. Em Mateus fala algo maravilhoso.
no capítulo 26, de 20 a 22, diz assim: Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade, vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram, um por um, a perguntar-lhes: Porventura sou eu, Senhor? E esse "sou eu, Senhor" ficou ecoando. Quando nós assentamos com santo temor, quando nós tiramos as sandálias dos nossos pés e nos colocamos na presença de Deus, quão temível, reconhecendo quão temível é este lugar, porque o Senhor está aqui, nós deixamos de apontar o pecado do outro e começamos a perguntar: sou eu, Senhor? Sou eu o traidor? Sou eu o enganador? Sou eu o irreverente? Sou eu o mentiroso? Sou eu o pecador contumaz? Sou eu o fornicador, o adúltero? Sou eu, Senhor, o fofoqueiro? E por aí vai. Deixamos de dizer: essa palavra é para o fulano. O fulano, o ciclano tinha que estar aqui para ouvir isso. E começamos a receber a palavra para nossas vidas. Sou eu que preciso mudar. Sou eu que preciso de conserto. Eu recebo, eu aceito a Tua palavra, Senhor. Eu aceito a Tua disciplina, a Tua correção. Ainda que nos fira, ainda que nos doa, mas é a palavra de Deus. É a verdade que nos liberta, que nos salva e que nos cura. Amém? Em Hebreus 10, versículo 30, parte B, e eu vou ler o 31 também, diz assim: O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Igreja amada do Senhor, nós não podemos negligenciar a terrível e grandiosa presença do Senhor em nosso meio. Em Apocalipse 21, a gente vai passear na palavra bastante. Em Apocalipse 21 diz assim, 5 a 8. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, aqui em Apocalipse, o Senhor está falando ao vencedor, aquele que negou a si mesmo, aquele que obedece à sua palavra. Nossa vida com Deus não é sobre quanto nós temos do Senhor, mas quanto Ele tem de nós. Uzá teve tudo de Deus, a presença de Deus estava na sua casa, mas Deus não tinha de Uzá a obediência, o coração inteiro, não tinha o arrependimento sincero, não tinha o perfeito louvor, não tinha a santidade de Uzá. Nós temos tudo do Senhor. Ele nos deu um sacrifício perfeito. Ele nos deu o seu unigênito, o único filho. Ele nos deu o seu perdão, a sua paternidade. Ele nos amou de tal maneira. Nós temos as suas promessas. Nós temos a salvação. E que eu e você estamos dando ao Senhor. O que Ele tem de nós. Abraão não lhe negou o seu único filho.
Paulo esmurrava sua própria carne para agradar ao Senhor. Maria derramou o perfume mais caro aos pés de Cristo. Pedro preferiu ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se achou digno de morrer como Jesus. Em Jeremias 10, 6 a 7 diz: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Me apresente um Deus semelhante ao Senhor. Me apresente um Deus que seja todo poderoso como o Senhor. Em 1 Samuel, a presença de Deus, os inimigos pegaram a arca. Primeira Samuel, de 1 a 7, eu vou ler. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram a Ebenezer, a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom, com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar dele, ficara até apenas o tronco. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar de Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e os assolou, e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens que Asdod, que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Deus, do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Então, os inimigos, se você for ler esse capítulo, é terrível, porque o Senhor foi destruindo. Aonde a arca ia passando, o Senhor ia destruindo, ia ferindo com tumores, ia matando. Então, Deus não pode ser contido. Deus não precisa de auxílio humano para sustentar a sua glória. Me apresente um Deus com D minúsculo, que seja como o nosso Deus, todo-poderoso. Os deuses deste mundo têm boca e não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam. O Senhor sustenta todas as coisas. O Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Me apresente um mágico, um Deus, um ser na face da terra, um império, um reino. Ele é Deus todo-poderoso. Os seus olhos são como chama de fogo. O seu manto e a sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é terrível para destruir os inimigos. Ele é terrível para julgar toda irreverência no meio do seu povo. Ele é terrível para abençoar os seus servos. Ele é terrível para destruir principados e potestades. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Que a igreja adore o Senhor, Deus forte das batalhas, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o nosso louvor e a Ele seja o nosso temor. Amém, amada igreja do Senhor. O ministério de louvor pode subir. Eu já peço uma oração com o nosso amado pastor.
Te bendizemos, Deus vivo, por tua poderosa palavra. A recebemos como vinda do trono e queremos ter-te, Deus terrível, Deus poderoso e Deus glorioso. Em nome de Jesus. Amém.